Vamos começar mais um bate-papo EBC. A gente está no Rio Content Market, no Rio de Janeiro, no estande da TV Brasil. E hoje a gente vai falar sobre o conteúdo infantil. A gente convidou o Guilherme Fiuza e a Mariana Lotterspiel, que é da Argentina, e eu vou pedir primeiro para eles se apresentarem. Bom, oi, eu sou Mariana Lotterspiel, eu sou argentina, eu fiz parte da fundação do canal Paca Paca, um canal público que foi bastante conhecido depois na região, porque foi um projeto que foi feito desde zero. A gente teve que pensar tudo para se perguntar como que era um canal para crianças feito desde o Estado, né? Que o Estado tinha que falar para as crianças, que o que o Estado tinha que fazer para eles e como que o Estado tinha que dar lugar na tela para as crianças de todo o país. Depois a gente começou a trabalhar em parcerias com a Latinoamérica e assim o canal foi crescendo e hoje Paca Paca está bem instalado em Latinoamérica. Bem, eu sou Guilherme Fiuza, sou produtor e diretor mineiro. Estreiei ano passado O Menino no Espelho, que é um filme baseado em uma autobiografia mágica do Fernando Sabino, que tem no elenco Lino Facioli, que é um brasileirinho que mora em Londres e faz Game of Thrones, com Matheus Solano e Regina Alves, e foi rodado em Cataguases. E a gente está aqui para poder falar um pouco de mercado infantil juvenil. Bom, a Mariana já adiantou uma parte da pergunta inicial, mas eu queria que a Mariana contasse um pouco para a gente como foi essa experiência do Paca Paca, qual era o objetivo de vocês e o que vocês foram fazendo para atingir esse objetivo. Eu ainda estou no trabalho em Paca Paca. Paca Paca está dirigido por outra pessoa, mas o projeto continua. No começo, Paca Paca foi assim, como eu te contei. A gente estava se perguntando como é que tinha que ser um canal para as crianças, feito desde o Estado. Aí a gente começou a convocar outros especialistas. A gente nunca trabalhou só, sempre com especialistas de educação, de infância, sociologia, não sei, de tudo. Porque a gente sempre diz que foi um trabalho coletivo, né? Para fazer uma construção e desde nada de como que o canal tinha que ser. Aí a gente também se perguntava como é que o canal não tinha que ser um canal de crianças consumidoras e tratar as crianças como cidadãos, se diz cidadãos. Dar um lugar para eles e que eles se vejam na tela. Então, o que acontece? A infância não é uma só, a infância tem muitas. E aqui no Brasil tem muitas, porque o Brasil é muito mais grande. Então, a história era como que todas as infâncias podem ter esse lugar. A gente começou a viajar muito, conhecer experiências novas, não só de mídia, senão foi para escolas no norte do país, no sul, conhecer como que eram essas infâncias. Aí a gente fez uma pesquisa de como que eles moravam. E a partir disso, a gente começou a trabalhar no conteúdo. O conteúdo foi muito importante, fez um mapa de conteúdo, de que tipo de conteúdo a gente tinha que trabalhar. E começamos a trabalhar diferentes conteúdos, e esses conteúdos terminaram sendo as séries que depois terminaram sendo parte do canal. Outra coisa importante que a gente tinha pensada tinha que ver com a estética e com a qualidade. Então, fazer programa para criança não é fácil, não é rápido, é muito difícil e você tem que se tomar muito tempo para pensar como que esse programa tem que ser, reconhecer eles, pensar que eles, quais são seus interesses, as coisas que gostam, as coisas que não gostam. Bom, enfim, tudo isso, quais são, como se diz, o contexto, o entorno onde eles moram, que é diferente para cada criança, então condicionam a vida deles. Bom, tudo isso foi parte do conteúdo que a gente começou a trabalhar para que seja posto na série de televisão. E assim o canal foi crescendo, tínhamos pessoas
com especialidade diferente em cada área, e tudo foi trabalhado assim, coletivamente. Depois o canal saiu para o ar, a presidenta apresentou o canal no ano 2010, e aí a gente começou a correr. Depois não teve tanto tempo para pensar. Quanto tempo demorou esse momento de elaboração do canal? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Entre o momento da proposta e o momento que ele foi ao ar? Que ele foi ao ar. Mas ainda o canal Encontro, que é o irmão maior do Paca Paca, tinha uma faixa, se diz, infantil. Então, já tínhamos certo trabalho no área, mas era bem pequeno. Mariana, e essa pergunta inicial que vocês se fizeram, o que o Estado precisa dizer ou deve dizer às crianças? Que o canal Paca Paca é, como a TV Brasil, um canal público. Eu acho que é uma experiência interessante. Que resposta que vocês chegaram? Não tenho muitas respostas, só algumas. Porque a gente continua se perguntando, né? Algumas das respostas são... A tela tem que ser o lugar deles. Eles têm que ver-se reflexados, se diz? Refletidos na tela. Eles têm que ser respeitados com as suas vidas, a vida cotidiana deles são bem importantes. Eles têm que ser protagonistas. Se você vê a tela do Paca Paca, tem muita criança na tela. E tem também animação, mas tem muita criança contando deles. E os realizadores, os filmmakers são muito bons, então tem muita paciência com eles vão seguindo, sabe? Não é aquela coisa rápida da televisão, se tem que apurar, não. Bom, uma das respostas era essa, que eles sejam protagonistas. A outra resposta era, não são consumidores, a televisão pública não vende nada, não tem por que vender nada. A televisão pública tem que dar para eles possibilidades, oportunidades de aceder ao conhecimento, ter acesso à arte, não sei, a tudo. E a outra tem que ver com construir, não sei se diz construir identidade. Qual é que é a identidade do país, mas também de cada lugar do país, que é diferente, né? Bom, mais ou menos foi por aí. Aí eu vou pegar um gancho do que você falou e perguntar para o Guilherme. O Guilherme acabou de fazer um filme que tinha também um elenco infantil. Eu acho que é importante isso que a Mariana levantou. Era uma das perguntas que eu ia te fazer. Como essa mescla entre a criança se ver e a criança ver o desenho ou outras representações dela. Mas aí você falou do cuidado de se trabalhar com a criança num set de filmagem. Isso é uma coisa muito específico, é muito particular a gente filmar tendo a criança participando, enfim, é muito delicado, né? E aí o Guilherme viveu a experiência, mas é sempre intenso, né? Acho que você pode partilhar um pouquinho com a gente isso. Eu tenho uma crença, isso é muito pessoal, pelo trabalho que eu já tinha feito como assistente de direção em várias séries infantis e em filmes infantis também. Trabalhei na Turma do Pererê, que é da EBC, da TVE, há muito tempo atrás, e era protagonizada por crianças, com Renato Aragão também, trabalhando com crianças junto com o Renato. Mas aí tem uma questão que, assim, eu não acredito na personagem do ator mirim. Eu acho que criança é criança. Então, a proposta que a gente tinha para eles era assim, vamos viver uma grande aventura. Ninguém aqui é ator. Vocês estão atores. E a partir daí é que a gente vai trabalhar. E a gente fez um processo muito interessante. A gente começou a pesquisa do elenco 1 ano antes. A gente entrevistou, a gente não testou, a gente entrevistou 4.000 crianças. Dessas 4.000, a gente selecionou 400. Dessas 400, a gente selecionou 40. Dos 40, a gente chegou nos 10 finais que estão no filme. Para quê? Porque a gente não queria alguém que imitasse um personagem. A gente queria alguém que entendesse quem era aquela criança, quem era aquele personagem e pudesse brincar de ser aquilo. Eu acredito que assim, o maior problema que a gente tem, falando especificamente do Brasil, do conteúdo que a gente produz infantil e juvenil, primeiro que praticamente não produz live action, né? Filme com atores, a animação virou um gênero para criança e a animação não é gênero, é uma técnica.
quase tudo que se faz para criança. E aí a gente tinha a preocupação de fazer um filme em live action para crianças, para que elas pudessem se ver. E dentro dessa proposta de viver uma aventura, de que aquilo fosse bom para eles e bom para a gente também. E aí é muito engraçado, porque tudo que a gente fala o tempo todo em cinema, assim, no pets, no kids, que é um pensamento do Hitchcock. Sem crianças e sem bichos. A gente tem no filme crianças, rato, barata, cachorro, gato, passarinho, chuva, fogo e efeito especial. E foi divertido. E era tudo para ser a princípio, quando a gente fala, e as pessoas olhavam assim, isso vai ser o caos. Não foi. Foram 5 semanas de filmagem lindas. E um processo maravilhoso de preparação da Laís Correia, junto com a gente, que é a preparadora do elenco infantil, e que ela trabalhou 3 semanas com eles antes, num processo de ensaio em que as crianças não leram os roteiros. As crianças não recebem os roteiros. Elas vão sendo, vai sendo contada a história para elas, e depois que elas sabem toda a história, eles começam a trabalhar o quê? Vamos trabalhar cada cena. Então é um jogo de faz de conta. E aí você não quebra o lúdico. E aí você cria semelhança na história. E a criança entende que ela é criança. Criança não é um mini adulto. A maior briga que eu tenho hoje, discussão que eu tenho hoje, além da publicidade infantil, que a gente tem um painel aqui na sexta-feira, 10h30, que eu estou participando dele. A maior questão que eu tenho hoje de falar o tempo todo, criança não é um mini adulto. A infância tem que ser protegida e preservada. Né? Eles não são consumidores, eles são pessoas em formação. Então, essa questão do lúdico, da gente entender tudo isso, é que é importante. E uma outra fala que é mais polêmica, que é de falar assim, o que é a infância de hoje? A infância não mudou. Nós inventamos uma outra infância para eles, que é a infância sem o espaço, porque no máximo ficou reservado o playground para eles, ou a pracinha, então ele não tem um espaço em que ele possa se expor. E nós inventamos os tablets, nós inventamos a internet, nós inventamos a televisão. Uma das perguntas que a gente fazia na entrevista era assim, se sua mãe te colocar de castigo, sem televisão, sem internet, sem tablet, sem smartphone, o que você vai fazer? Mais ou menos dos 4.000, 80% respondeu, eu ia ler. Entendeu? Porque a gente é que inventou essa outra história. Já que ele não pode brincar e ele não pode ir para a rua, ele não tem o espaço, então ele vai ler. A gente é que inventou essa infância do tablet, porque eles são crianças. É isso, só isso. Guilherme, eu vou te repetir a pergunta que eu fiz para a Mariana. O que você acha importante se dizer às crianças através do audiovisual? Ela tem uma fala que eu concordo plenamente, assim, ainda mais num país que tem a dimensão nossa, a dimensão cultural e a vastidão cultural que o Brasil tem, da criança poder se ver na tela e se identificar e a gente conseguir solidificar uma identidade cultural. Né? Toda vez que eu estou trabalhando para criança, escrevendo para criança, eu tento não pensar como um adulto escrevendo para criança, eu tento me pensar quanto criança. E o que acontecia? Eu tenho 46 anos, eu sou de 68. Na minha infância, a gente tinha pouca produção, continua tendo pouca produção, voltada para o mercado infantil e infanto-juvenil, e a gente olhava para aquilo e falava assim, mas por que a minha casa não é como a casa que eu estou vendo no filme? Por que o meu bairro não é como o bairro que eu estou vivendo no filme? A gente não consegue se identificar. A gente não consegue criar uma conexão. E aí a gente cai num vazio cultural de quem sou eu. Né? E isso que vai, na verdade, assim, a minha proposta de trabalho é tentar ajudar a consolidar uma identidade cultural e que as pessoas possam se ver na tela e entender o que é aquilo. Né? Por que eu tenho a cor do cabelo assim, você é diferente, o outro é japonês, ou descendente de japonês, e a outra é ruiva, e somos todos brasileiros. Né? Esse é o principal papel, eu acho que é de criar uma identidade e, principalmente, consolidar o ser e não o ter. Né? Ser é muito mais importante, porque no final das contas, assim, apesar de dizer isso, tudo acaba num caixote de madeira com 3 alças de um lado e 3 alças de outro. Então, o que você deixa para a vida? O que você constrói? Acho que é isso que é o importante. Bom, vou agora voltar a Mariana, que agora a Mariana não está mais no Paca Paca, você disse isso para gente, mas você está trabalhando com vários países da América Latina e promovendo parcerias e desenvolvendo projetos. Sim, eu e a Cielo Salviolo, que juntas fizemos o Paca Paca, começamos a trabalhar em 2 direções. Né?
Uma tem que ver com uma ONG. ONG. E temos especialistas que trabalham com a gente, que fazemos capacitações, pesquisas. E agora temos um curso que vai ser dado no Brasil, com Kids, com Beth Carmona, sobre televisão de qualidade para crianças. Também ficamos muito preocupadas de como as notícias tratam temas de crianças, como são dadas as notícias, né? Então fizemos outro curso de notícias para as crianças. Tudo isso foi online, foi com o Latin Lab, que é a ONG que a gente tem. A gente está trabalhando com o Brasil e com a Colômbia também. O que aconteceu em Pacapaca foi que a gente fez muita rede com outros canais públicos e aí começou esse contato, essa necessidade de trabalhar juntos nessa mesma linha editorial, porque todo mundo pertence ao Estado, né? Então, talvez a resposta do Brasil não seja exatamente a mesma que da Argentina, porque mas estamos todos aí, né? Com a mesma necessidade de dar esse lugar às crianças e que elas se reconheçam lá na tela. Eu acho que o Brasil tem mais identidade que a Argentina, mas isso é outro tema. Agora, por outro lado... Não. Depois conversamos. Então, por outro lado, eu estou trabalhando na fazer redes com outros canais latino-americanos para fazer coproduções nessa mesma direção. A gente estava bem interessada que o Brasil entre nessa roda, porque a gente já começou a trabalhar faz 2 anos atrás com Equador, com Peru, Argentina, e a coisa da língua, eu acho que a gente tem que achar uma forma de trabalhar junto igual, ou seja, então agora vamos começar a ver como que a gente faz isso, porque quando a gente começou a trabalhar, só trabalhava com canais de habla hispana, né? E uma das preocupações que ficou assim dando voltas foi o Brasil. E eu acho que o Brasil tinha uma tradição de televisão infantil de qualidade anterior que a Argentina. Eu acho que foi um dos primeiros países que começou com o Rá-Tim-Bum. Eu acho que aí teve uma intenção, sabe, uma forma, um olhar que a gente ainda não tinha na Argentina naquele momento. E Colômbia é outro país que também está trabalhando agora muito bem em televisão infantil de qualidade. E não só na televisão pública, tem televisão privada que já estão se interessando em não fazer coisas assim, sabe? Aquela coisa da publicidade é um tema. Medellín, por exemplo, em Colômbia, é uma cidade bem interessante e eles não querem publicidade no conteúdo infantil. Tem uma ideologia, né? Eu acho que está bem bom isso, né? Teleantioquia está com essa ideia. Bom, enfim, tem um panorama na região que todo mundo está puxando para o mesmo lugar. Então, a pergunta que ia sair era exatamente essa, que você, como está trabalhando com essa rede e tal, que você desse um panorama, como está sendo trabalhado o conteúdo infantil nesses países da América Latina. Aí você já falou um pouco da Colômbia, da Argentina. Na Argentina tem uma lei, não é assim exatamente igual que aqui, mas tem uma lei que obriga os canais do ar ter 3 horas de programação infantil por dia. Isso é uma coisa boa. Eles não... São canais comerciais, canais todos. comerciais. Então agora eles estão preocupados por cumprir a lei. Eles não cumprem assim bem, porque compram muito, não produzem muito na Argentina, não é como aqui no Brasil que tem aquela quota que tem que cumprir. Mas é melhor que nada, né? Então, na Argentina essa história tá paca-paca com aquela outra linha editorial. E agora a província de Buenos Aires vai ter uma faixa também infantil que vai nessa mesma direção. Tomando as crianças como cidadãos, não como consumidores, não vai ter publicidade. Bom, isso na Argentina. Na Colômbia tem a TV, tem Señal Colômbia, que eles já faz tempo que estão com uma franja infantil bem boa. Tem muita boa produção lá em Colômbia, tem muita
Não somente em Bogotá, também tem Medellín, tem Cali, tem lugares que a gente está trabalhando muito bem com conteúdo infantil. E nessa mesma direção, da qualidade, da estética, da búsqueda, sabe, da pesquisa, de que seja uma coisa de qualidade, não rápida, não... Vamos cantar uma canção, já, sabe, aquela televisão rápida para a criança. Bom, muita gente já está trabalhando nessa outra direção, que é uma coisa interessante. Peru tem uma franja infantil também na televisão pública para crianças pequenas. A gente colaborou com essa franja. Franja se diz? Faixa. Faixa. É faixa, ok. Com essa faixa. E Equador também. Tem outra faixa para crianças. Trabalhou muito com Paca-Paca nesse momento. O Paca-Paca ajudou muito. A gente, o pessoal de Equador foi dar uma capacitação lá. Para poder ter essa faixa infantil no Equador. E Brasil, bom, Brasil, vocês sabem melhor que eu. Mariana, bom, esse tema é difícil a gente não tocar nele. A questão da publicidade infantil, ela é um tema muito, muito importante e que a proibição da publicidade dentro da faixa infantil acabou criando no Brasil uma coisa muito ruim, que é exatamente o contrário do que você falou que está acontecendo na Argentina, que a maior parte dos canais abertos reduziram muitíssimo ou não estão exibindo nada para a criança. Porque, por não ter publicidade, passa a não interessar. Hoje a gente tem os canais públicos, que mantêm uma boa faixa. A TV Brasil tem 6 horas por dia para programação infantil, a TV Cultura também, mas são canais que não veiculam publicidade. E aí existe no mercado essa discussão, mas como que a gente vai viabilizar a produção para a criança se a gente não pode ter publicidade? Essa é uma... Eu acho que hay que achar um caminho. Por exemplo, eu sei que Vila Sésamo tem uma forma de fazer publicidade que não faz publicidade, né? Eu acho que no final do programa tem um spot de os personagens se lavando seus dentes, por exemplo. No final sai uma placa que diz o nome da pasta de dentes, por exemplo, mas não vende na pasta, não é licenciada. Então, tem que ter formas e tem que saber que o conteúdo infantil não pode ser, não é para vender nem comprar, tem outra função. E tem também entretenimento, lógico, mas você não pode vender às crianças, porque é perverso, não sei como se diz, perverso? É perverso, sim. Sobre isso, você falou que vai ter uma mesa amanhã. Sim, eu tenho uma mesa amanhã e eu falo sobre isso. Muito intenso no Brasil hoje. Eu acho que é uma grande discussão e essencial para a gente, é uma prova de maturidade da gente poder discutir isso. Eu acho que existe uma questão que é assim, como viabilizarmos? E aí nós perguntamos às empresas, cadê a sua responsabilidade social? É só vender produto? Porque acho que tem coisas assim, eu não tenho nada contra, eu enquanto criança, e nesse pensamento, a minha exposição amanhã vai ser uma reflexão sobre a infância. Mas o que eu fico pensando, eu não tenho nada contra um garoto ter uma mochila do herói dele, ou o caderno do herói dele. O que eu não acho legal e o que eu não concordo é que a empresa vá para a televisão e marrete na cabeça dele, compre. E aí a gente está falando de você ter um ícone, seu, pendurado na sua roupa, é um estandarte. Isso a gente faz enquanto jovem, enquanto adulto, a gente continua carregando isso. Está o Che pendurado na camisa da molecada toda por aí. E aí a minha pergunta é a seguinte, por que você tem que ter um item de higiene pessoal que é de um super-herói tal? Isso não vai fazer diferença na vida dessa criança. Por que não se estimular a higiene pessoal, a higiene bucal, através da consolidação não de uma marca, mas de uma empresa, de uma filosofia? Por que não se consolidar através de uma responsabilidade social? Porque eles não são consumidores. Não se pode fazer isso com a infância. Eu não sou um especialista em infância, eu não sou um psiquiatra que trabalha com isso, ou um cara de mercado que trabalha com isso. Eu sou uma pessoa que foi criança. E eu acho isso extremamente massacrante.
você tira dele a possibilidade dele aproveitar aquele espaço que está ali, porque o conteúdo deixa de ser exibido para ser exibido um compre, compre, compre. Ele não vai se tornar uma pessoa melhor ou mais feliz porque ele vai ter coisas, né? Então, é isso. Isso está na Constituição brasileira. A coisa de estar tutelando a infância é responsabilidade do Estado, da família e da sociedade. Então, o que eu cobro das agências de publicidade e das empresas é qual que é o seu nível de responsabilidade social? Que país você quer? Que adultos você quer daqui a 20 anos? Que infância que a gente quer formar agora? É disso que a gente está falando. Não estou falando de número, estou falando de um ser de 1 metro de altura com 25 quilos. E que está em formação. Então é isso que a gente tem que discutir e colocar em discussão. Não é mais uma questão de quanto você fatura e quanto você vende no final de um ano. A questão do licenciamento, continuo dizendo, não tenho problema com licenciamento desde que ele não vá vender itens como comida, higiene pessoal, outras questões. Se você carregar um ícone, ter um pôster do seu super-herói pendurado na parede, é lindo, faz parte do processo. Agora, fazer com que isso gere dinheiro, 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 então a discussão é dinheiro? Não, eu estou aqui para discutir infância. Não estou aqui para discutir dinheiro, né? Acho que essa é a questão. É como nós queremos que o mundo seja no futuro. Se a gente quer uma sociedade horizontal, igualitária, que permita a todos terem as mesmas coisas e as possibilidades serem as mesmas, né? Esse é um tema super difícil. No futuro e no presente, né? Porque as crianças estão hoje também. Então, não é só para o futuro. Como a gente está falando de seres que estão em formação, o que eu volto a dizer, não são mini-adultos, são crianças, são pessoas que estão num processo de formação. Qual sociedade que a gente quer? Essa que é a pergunta. Eu não estou discutindo a geração de emprego. O mercado sempre conseguiu achar soluções para sobreviverem em função de proibições. Com questões ligadas à saúde, com questões ligadas à ética, à religião, a uma série de outras coisas. Então é isso. Estamos numa sociedade democrática, madura, aberta, que está sentando na mesa para discutir. E é isso que a gente quer, sem histeria, né? Mas disso, qual é o futuro que a gente quer? Porque isso é que a gente vai fazer lá na frente, o que a gente planta agora, né? Gente, a gente está terminando esse bate-papo. Eu vou dar, enfim, é uma pena também, acho, mas enfim. Queria agradecer muitíssimo a vocês por terem vindo e todas as coisas que eu acho que são muito valiosas para todo mundo que está assistindo, todo mundo que é do mercado e também para a gente, como uma TV pública e que está preocupada também com essas questões e está querendo ocupar esse espaço e dialogar com essa criança. Aí, aqui no stand do Rio Content Market, a gente vai continuar veiculando outros bate-papos EBC. E hoje, às 16 horas, a gente vai ter um bate-papo com o André Barbosa, que é superintendente de Relações Institucionais. Ele vai falar sobre o projeto Brasil 4D. E às 18h30, o Américo Martins, que é o diretor-geral da EBC, vai falar sobre as perspectivas da EBC, o que está sendo pensado para os próximos anos. Então é isso. Tchau.